Eu quero já convidar o pastor Jefferson para estar aqui. Ele que mais uma vez vai continuar cuidando de nós. Vai ser mais uma vez um instrumento de Deus aqui nesta noite para ministrar o seu querer e a sua vontade aos nossos corações. Eu peço aos irmãos que estejam bem atentos ao que Deus vai falar conosco. Deus, ele já tem falado, irmãos, desde o começo deste culto, através das canções que nós entoamos, através das palavras que foram lidas aqui. O Senhor está falando, mas Ele quer continuar falando ao nosso coração. E eu peço a você que não perca nem um minuto sequer da sua atenção, mas esteja atento, porque pode ser, irmãos, eu tenho a certeza disso, que Deus ele vai te dar uma orientação, Deus ele vai te dar uma direção, aonde você deve ir e seguir, através da sua palavra. Então esteja atento, em nome de Jesus. Senhor, aqui está meu Pai amado, pastor Jefferson, teu servo, Senhor, que estará nesta noite ministrando, Senhor, a tua palavra ao nosso coração. Deus, eu sei que o Senhor já tem colocado uma palavra ao coração do teu filho, e eu peço a ti, Senhor, que o Senhor o use mais uma vez, com poder, com autoridade, com intrepidez, Senhor, que o teu Espírito, meu Pai amado, venha potencializar aquilo que o Senhor tem colocado sobre o coração do teu servo, e que verdadeiramente, Senhor, nós, Senhor, sejamos nesta noite direcionados, Senhor, pela tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Recebam o pastor Jefferson, irmãos, com uma salva de palmas. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Que bênção, estamos aqui mais uma noite. E só que justificando minha ausência na semana passada, né? Tive 4 ministrações na semana passada. Sábado de manhã fiz um casamento. Sábado à tarde, quase noite, fui ministrar para casais em Nova Odessa, na Quadrangular. Domingo de manhã fui pregar em São Paulo, lá em Moema, Ibirapuera. E aí domingo à noite fui para Itapira. Então a minha ausência foi por causa disso. E aí eu troquei com o pastor Anderson, né? Ele ministraria hoje de manhã. Eu falei, ministra domingo agora, eu ministro no seu domingo de manhã. E foi bênção, até porque a empresa dele o chamou para trabalhar hoje de manhã. E aí eu ministrei hoje de manhã. E agora estou incumbido de ministrar agora à noite para vocês. Ontem também foi uma bênção, nosso encontro de casais aqui. Quem estava aqui, com certeza, né? Estava aqui. Quem estava aqui, gente, ontem com os casais? Vocês aumentaram a paixão de vocês pela esposa? Aumentou, né? A da esposa também? Foi bênção, né? Como é que foi lá na casa de vocês? Vocês dormiram bem, né? Dormiram bem. Eu sei que não é da minha conta. Eu sei, não é da minha conta. Em casa nós dormimos bem. Bom, muito bom, né? E assim é a obra de Deus. A gente vai fazendo, se edificando, se construindo cada vez mais. Eu queria ministrar com vocês essa noite o livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 8. 1 Crônicas 4, 8. Eu quero replicar a mensagem de hoje de manhã. Não sei quem nos acompanhou pela live. Eu preguei hoje de manhã e essa mensagem está acesa no meu coração. E eu queria pregá-la hoje à noite também. Logicamente, a inspiração da mensagem é diferente, aplicado a quem está à noite, mas não sou eu que faço isso, é o Espírito Santo que faz. Vou usar a mesma vertente e entendimento do que eu preguei de manhã. E com certeza o Espírito Santo vai aplicando no coração de vocês aí, à medida que nós vamos desenvolvendo a mensagem. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 8, 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Abra a tua Bíblia ou acesse a tua Bíblia. Pastor, não tem nem Bíblia no celular, nem Bíblia de papel. Então, está aqui para você acompanhar junto com a gente, né? Pastor, não tenho Bíblia de papel, não tenho no WhatsApp e não quero acompanhar a Bíblia aqui. Então, vamos orar por você em posição de mãos. Falou, Senhor, recebe teu filho na glória celestial. E vai no nome de Jesus. Se você não amar a palavra de Deus, você não desenvolve a tua espiritualidade. Não existe crescimento espiritual sem Bíblia. Vou repetir isso aqui.
Não existe crescimento espiritual sem Bíblia. Você pode sempre ter a mesma rotatividade espiritual, mas se você não for aprendendo a palavra de Deus, você sempre terá dificuldade com as coisas da vida. Se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, então é através dela que nós encontramos respostas para o nosso coração e encontramos a vontade de Deus. Lembra quando Jesus disse lá em João 7,38, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem quer ser um rio de água viva precisa crer em Jesus, mas de acordo não que o povo fala, ou que o TikTok fala, ou que alguém no YouTube fala, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala sobre Jesus Cristo. Aí você será uma fonte que jorrará para a vida eterna. 1 Coríntios 4, verso 8, 9 e 10, diz assim o texto na minha tradução. Cós gerou Anube e Azobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores odeia a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Se quiser segurar a Bíblia aberta, fique à vontade, se não, faça como queira. Quando você lê o versículo 8, parece que não tem nada a ver com o versículo 9 e com o versículo 10. E realmente não tem nada a ver. Nós vamos explicar isso agora. Mas antes de entrar no texto, algo que eu gostaria de dizer é que todo ser humano, ele nasce com algum problema psicológico. Eu vou repetir. Todo ser humano nasce com um problema psicológico. Isso é derivado do pecado de Adão. Nós nascemos com problemas psicológicos. E isso se prolifera. Quando eu estudei psicologia pastoral em São Paulo por 5 semanas, até aquele tempo, uns 8, 9 anos atrás, havia sido decodificado pelo menos 150 problemas psicológicos que existiam passeando na mente do ser humano. Talvez hoje, com novas descobertas, talvez acharam um pouco mais, mas também com a forma de tratar dos terapeutas, dos coaches, dos psicólogos, dos psiquiatras, talvez muitas respostas também são encontradas para ajudar a suavizar um pouco os nossos problemas do coração. E geralmente, eu sou aquilo que passeia dentro da minha mente e do meu coração. Eu sou aquilo que está dentro de mim. Nós formamos a nossa personalidade com um conjunto de crenças que está dentro de nós. Quando você estuda o Antigo Testamento, em algumas partes do Novo também, você vê que grandes homens e mulheres que Deus chamou tinham problemas psicológicos. Por que não falar de Jeremias? A palavra do Senhor veio a Jeremias: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que rompesse a madre, te consagrei profeta das nações. Jeremias tinha complexo de inferioridade. O que ele diz? Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. E aí Deus tem que repreendê-lo. Não digas que você não passa de uma criança. Ou seja, para de falar mal de você. Para de se menosprezar. Porque aonde eu te mandar, você vai. E o que eu mando você falar, você vai falar. Então, às vezes, Deus libera uma palavra profética para nós que é contra aquilo que nós acreditamos. E até criamos barreiras para Deus não fazer de nós aquilo que Ele quer. Isso, por que isso, pastor? Porque nós temos problemas psicológicos que precisam ser tratados. Esse texto mostra a história de um homem que venceu os traumas do seu coração e os traumas da sua alma. O versículo 8 que nós lemos diz que Cós gerou a Anube e a Azobeba e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. O que o texto está dizendo? Quando você estuda genealogia, você vê que fala, tal pessoa gerou tal, tal gerou tal, tal gerou tal e tal gerou tal. Mas só esse tal que é colocado naquele que o gerou é o nome somente do filho mais velho. Os filhos mais velhos
que eram os que abriam a madre, o primogênito, eles tinham uma benevolência maior, eles tinham uma moral maior, eles tinham um privilégio maior por serem mais velhos. Era o primeiro filho da casa, o primeiro filho da família, e isso lhe dava o direito na época de ter a porção da herança maior. Então, quando o pai e a mãe morria, a maior parte da herança ia para o filho mais velho, e o resto da herança picava-se no número de crianças ou de filhos que eram o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e assim vai. Então, somente os filhos mais velhos eram privilegiados. Então, quando o versículo 8 fala de que Cós gerou a Anube e a Zobeba, talvez Anube e Zobeba eram filhos gêmeos, né? E aí vai dizer que ele foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Pronto, acabou aí. Esse é o nome das pessoas que era primogênito da família. Mas quando lemos o versículo 9 e 10, a história abre um parênteses e fala de um homem chamado Jabes, ou Jabes. Por quê? Quem foi esse cara? O que aconteceu com ele? Uma das coisas que nós aprendemos nesse texto é que Jabes não era filho mais velho. Logo, não tinha parte na melhor porção da herança. Talvez ele era o segundo filho, terceiro, quarto, talvez o caçula de uma família. Mas a verdade é que na distribuição da herança, ele ficaria com a menor parte. Isso já desenvolveria em Jabes, ou em Jabes, uma dificuldade financeira para romper, para ir além. O esforço dele precisaria ser maior para conquistar as coisas da vida. Eu me lembro que eu demorei para fazer faculdade. Fui fazer faculdade depois de 29, 30 anos de idade, 32 anos de idade, que eu me formei em bacharel de teologia, depois fiz pós-graduação em teologias e epístolas paulinas. E eu me lembro, na minha juventude, que meu pai não orientava a gente para fazer faculdade. Ó, você vai estudar primeiro grau, faz o segundo grau, depois vai arrumar um emprego e trabalhar. Então meu pai nunca me falou o que é faculdade, vestibular, vestibulinho, o que é isso? Como é que faz para ser engenheiro, para ser médico, para ser advogado? Como é que faz para ser um administrador de empresa? Eu não entendia, eu não tive esse mentoreamento. Então eu tive que me virar sozinho. Eu lembro que meu pai falava para a gente assim, eu falei, vocês nunca vão passar fome, sempre vou dar comida para vocês. Mas se vocês quiserem uma cueca, vocês vão se virar e vão comprar para ter. Isso me irritava, porque ele era meu pai, e eu queria algo dele, para melhorar a minha vida, para me empurrar para frente. Eu decidi cortar esse padrão na minha vida, e decidi fazer diferente com as minhas filhas. Camila estava ministrando aqui, se formou agora em biomedicina, ou seja, vai voar, vai casar agora em novembro, com aquele baterista que estava aí. O problema dele é que ele é São Paulino, mas tudo bem, vamos tocar a vida, né? Está aqui o pai, a mãe dele, né? E o irmão mais novo. Então, nada é perfeito, né, irmãos? Então vamos. E eu consegui ajudar a Camila a se formar em biomédica. Falou, faz assim e tal, o pai vai ajudar. Meu salário não dá para pagar a faculdade, eu vou pagando as primeiras prestações e você vai equilibrando, fazendo um malabarismo financeiro e acabou, se formou. Esse ano a Bia começou marketing e publicidade. E a Bia já arrumou um emprego, já está queira para trabalhar, já ficou mais barato. E eu começo a dar o dinheiro para ela. E vai se negociando para encaminhá-la para que ela possa também empurrar ela para a vida. Daqui a pouquinho o Miguel completar uma idade, vou só petecar ele aqui assim, pum, vai para a faculdade também, e você vai empurrando ele para tentar se formar, para facilitar. E uma coisa que eu falava para a Camila, eu falava, o que nós estamos fazendo por vocês, o meu pai não fez por mim, nem o pai da minha esposa fez por ela. Minha esposa estudou até quinta série. E catava batata, já pensou 5 anos de idade, catando batata? Essa moça aqui, ó, que hoje é minha esposa, não aguentava com a força do bag. 3 batatas, já não aguentava arrastar o bag no meio da... Aí ficava quieto, tentando. Tinha que ir, passava fome. Se vocês verem a história dessa mulher aqui, eu pedi para ela contar aqui uma vez, ela tem vergonha de pegar o microfone e falar. Vocês choram se vocês souberem a história dessa mulher. Ela com 5 anos de idade, cuidava dos seus irmãos recém-nascidos. E a minha sogra ia trabalhar. Já pensou você deixar na sua casa uma criança de 5 anos de idade cuidando de alguém de 5 meses, 6 meses, 8 meses? Recém-nascido? Se engasga, morre. Como é que uma criança de 5 anos vai cuidar? Minha esposa cuidou, amadureceu rápido. Teve que crescer rápido. Ela e a Lica.
né? Então, olha como é a vida. Então, nossos pais não orientavam muito a gente. Talvez eu sabia, não sabia também. E eu estou tentando ser melhor. Jabes não teve essa oportunidade. Jabes era o filho mais novo. Jabes talvez era um caçula. Mas a história é que ele recebeu uma porção menor da herança. E isso dificultou ele de começar a ter a vida. Ficou mais caro para ele. Ficou mais pesado para ele. Foi mais difícil para ele. Talvez quando Jabes casou, não tinha casa própria, tinha que pagar aluguel. Alguns de vocês já casam com casa própria, pelo menos financiado alguma coisa, e já entra, já vai pagando as prestações de 25 anos, sei lá o quê, mas já é sua. Talvez Jabes teve uma dificuldade maior, não tinha carro, andava a pé, não tinha charrete, não tinha boi, jegue, jumento, alguma coisa assim. Então a vida foi mais pesada para Jabes. Quando entramos no versículo 9, a parte A do versículo vai dizer assim: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A palavra ilustre significa mais importante. A palavra ilustre significa mais respeitado. Na versão linguagem de hoje, da nova, da NTLH, diz assim: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. O que aconteceu com o homem negativado, que se tornou o homem mais respeitado da sua família? O que eu aprendo aqui em toda essa argumentação minha, é que ainda que você viva uma injustiça na vida, e você seja negativado, alguma coisa você pode fazer, que você pode dar a volta por cima, a tal ponto que você pode se tornar a pessoa mais respeitada num lugar, num ambiente ou no meio de uma família. Louvado seja Deus. Deus é especialista nisso. Jabes se tornou um homem mais ilustre, mais respeitado na sua família, tendo a negatividade ao seu favor. Não é a positividade, a negatividade. Aí o versículo 9 vai dizer assim ainda: foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Então a palavra Jabes significa sofrimento ou dor de parto. Já pensou você colocar o nome do seu filho de sofrimento? Sofrimento, vem comer. Sofrimento, vai brincar. Sofrimento, vai dormir. Sofrimento, o papá está pronto. Sofrimento, vem beber o suquinho. Sofrimento, vai para a escola. Sofrimento, vai tomar banho. Sofrimento, corre aqui para a mamãe. Sofrimento, vai se virar com seu pai. Sofrimento. Já pensou você ter um nome chamado sofrimento? Ou dor de parto? Ou faz os outros sofrer? A sua mãe, quando foi parir Jabes, ela teve uma complicação no parto. Depois veio o primeiro filho, alegria, segundo, terceira alegria, quarta alegria. Quando Jabes nasceu, teve uma complicação. E não tinha cesárea, como tem hoje não, cesariana. Os filhos têm que nascer na raça. E lá vai a parteira montando em cima da mulher, e a mulher gritando, e para a boca, e vai, sai menino. Eu não sei se o cordão umbilical estava enrolado no pescoço dele, se ele estava de assim, se ele estava de travessa, se ele estava diagonal, se ele abriu a perna, se ele segurou nas paredes da mãe, para não sair para fora. Eu sei que essa mulher sofreu para ter esse menino, a tal ponto de que quando essa criança nasce, ela não consegue ter alegria na criança. Quando Jabes sai de dentro da sua mãe, faz toda a limpeza do líquido amniótico, a criança começa a chorar, rompe o cordão umbilical. Alguém diz para ela: parabéns, a senhora é mãe de um belo menino. Ela: belo menino? Qual nome você vai dar para ele? Sofrimento, dor de parto. Essa criança me machucou. O trauma da mãe foi transferido para os filhos. Quantos de nós nos fazemos isso com os nossos filhos? Nós somos pessoas traumatizadas e transferimos o trauma para os nossos filhos. Ou talvez o teu pai transferiu
o trauma dele para você, ou a sua mãe transferiu o trauma dela para você. Essa mulher precisaria aguentar calado, olhar para a vida que Deus lhe deu e se alegrar com a criança, mas não, quando ela olha a criança chorando, ela negativa o coração, se lembra da sua dor e ela transfere o trauma para a criança, selando ela como uma criança que faz os outros sofrer. E há um ditado que corre pelo mundo, eu acho que é verdade, que boca de mãe quando fala, meu Deus do céu, boca, é a boca da mãe. E agora a mãe rotula, sela essa criança com o nome de Jabes, sofrimento. Você faz os outros sofrer, menino. E talvez ele ri, não entendendo nada. Mas o Satanás pega essa palavra e fala, vou trabalhar na mente dessa criança e vou destruí-la para que ela não seja nada na vida. E vou usar como legalidade as palavras da mãe. Talvez você entrou aqui hoje e você não consegue ir bem na vida por causa da mãe que te falou, você nunca vai ser ninguém. Ou seu pai falou, você é um traste, você é um negativo, um vagabundo, um sem vergonha, um zero à esquerda, um preguiçoso. Você é um moleque, da derivação de palavra Moloque, o Deus que gosta, que mata criancinhas, né? Alguma coisa assim. Talvez você foi rotulado pela sociedade ou pela família e as dores dos teus pais foram transferidas para você de tal forma que isso negativou a tua vida. Irmãos, eu lutei, eu não sei se eu consegui, eu lutei para transferir para os meus filhos o máximo de qualidade que eu tinha e tentei esconder o máximo dos meus defeitos dos meus filhos. Uma vez eu cheguei para Camila e disse, falei, Camila, numa discussão que ela me viu com a mãe dela, e falou, o negócio é o seguinte, eu não sou o pai que você quer que eu seja, eu não sei ser o pai que você merece que eu seja, mas tudo que falta em mim como pai, sobe lá em cima que ele vai afofar o teu coração e vai preencher os buracos de vazio da tua alma que eu não consigo fazer. E ela, tá bom, pai. Não somos perfeitos, transferimos muitas coisas ruins, a gente tenta esconder os nossos defeitos para os nossos filhos serem melhores do que nós e mais longe do que nós, ser perfeitos ou quase perfeitos, mas verdade é que alguma coisa fica dentro de nós, isso forma a gente e um ranço, uma raiva, um sentimento, alguns gatilhos é liberado no nosso psicológico por aquilo que vivemos. Minha esposa tinha uns gatilhos, que eu falei ontem aqui no Ministério de Casais, que de vez em quando eu discutia com ela, vou abrir para vocês, e eu falava assim para ela, falei, isso que você está exigindo de mim, não é para exigir de mim, é para exigir do seu pai, vai falar com o teu pai, não comigo, eu não sou teu pai, eu sou teu marido. E quando nós fizemos o curso Aliança, foi detectado que ela tinha sentimentos em relação ao pai dela. Daqui a pouco ela comigo falou, você grita muito com as crianças. Eu falei, mas é o meu jeito de ser. E a desculpa que eu arrumava, né? Filho de alagoano com baiano, terra de lampião, terra do cangaço. Quase comprando um chapéuzinho de couro. Ela falou, mas você tem que mudar. Mas eu não consigo me mudar. Até que, já sendo pastor de vocês, uns 9 anos atrás mais ou menos, fui fazer um velório, terminei de fazer o velório, fui no túmulo da minha mãe. Do meu pai, quer dizer, minha mãe estava viva ainda nessa época. Eu falei, eu vou no túmulo do meu pai. Quando eu cheguei lá, vi a fotinha dele, despequei chorar. E eu falei, pai, eu te perdoo, pai, eu te libero, pai, eu te abençoo. O senhor nunca foi o pai que eu queria que o senhor fosse, mas o senhor foi o pai que o senhor sabia ser. Obrigado por ser o meu pai. Meu pai não estava ouvindo nada, só estavam os restos mortais dele. Mas eu estava vomitando os sentimentos que eu precisava pôr para fora para tentar ser um pai melhor, ou uma pessoa, um ser humano melhor. Eu chorei naquele lugar, os caras carpinas ali, os outros túmulos olhavam para mim, não entendendo nada, eu perdi a vergonha e comecei a falar ali firmemente com aquele túmulo, sem ninguém me ouvir, ou os caras me ouvindo. Daqui a pouco eu chorei, fui embora para casa, e daquele dia em diante eu aprendi a ser um homem melhor para essa mulher, um pai melhor para meus filhos, um pastor melhor para o meu rebanho, um servo melhor para o Deus que eu sirvo. Então a gente passa a vida tentando se curar. Essa criança nasce, é selada com a palavra sofrimento, e daqui a pouco ela cresce, ela começa a engatinhar, andar, ela começa a papar sozinha, leva ela na escola, vão fazer o cadastro, qual é o seu nome? Você, Robertinho, tal, e você, Marcos, tal, e você, Hernando, tal, e você, Luciane, tal, e você, eu Sofrimento da Silva. Sofrimento. A outra criança,
já espalha para toda a creche. E daqui a pouco, não tem sofrimento. Não precisa falar, não tem sofrimento. E começa o bullying dele na escola. Daqui a pouco o professor fazendo chamada, né? Eu lembro que o professor fazia chamada e o meu nome é com J, às vezes ia quase pertinho do 24 ali. Eu ia olhar, e teve um ano que caiu no 24, e tem aquela zoeira, 24, aquela coisa lá. Quando eu falava, 23, presente. Eu falava presente no meio da palavra, 27! Então você não ouviu o 4, já camuflava um pouco, e aí já pulava para 25. Tem que ter uma manha ali para tentar esconder a zoeira da molecada, e eu também era zoeira. Né? Era. Ainda sou. Então note que isso vai marcando a gente. Jabes agora está sendo zombado. A mãe dele olhava para o filho mais velho, se alegrava. Ai, quando eu tive esse aqui menino, ele nasceu com tantos quilos. Aquela coisa de mulher, nasceu com tantos quilos e tal. Foi facinho, saiu da máquina. Escapou e cortou com já. Uma semana estava trabalhando, estava andando para a rua. O outro maravilhoso nasceu. O outro nasceu um pouquinho magrinho, raquito, mas depois, né, foi mamar no peito, estufou o menino, filho tá forte, tá bonito, tal. E esse aqui, quando eu olhava para Jabes, ela liberava um gatilho, né? Esse me deu trabalho, esse me irritou, esse me machucou, esse. A mãe o tratava diferente. Jabes, além de receber a menor porção na herança, ele foi selado com o nome negativado de sofrimento. Mas a Bíblia diz que a vida passou e ele se tornou o mais ilustre e respeitado da sua família. Você pode ser um vitimista e viver uma comiseração até o fim da sua vida, ou você pode reagir para ser um homem ou uma mulher diferente. Você pode fazer como o cara que estava jogado no tanque de Betesda. Quer ser curado? Eu até quero, mas ninguém me pega, ninguém me leva, ninguém me ajuda, ninguém não tem alguém, não tem alguém, é ninguém, e fica terceirizando aquilo que é para você fazer. E Jesus fala, não perguntei isso, eu perguntei se queres ser curado. E ele responde, não tem aquele, não me ajuda, aquele não me empurra na água, o anjo chega, e quando eu me arrasto até lá, outro entra primeiro, me atrapalha, rouba aquilo que é para mim, e aquilo está cheio, ou seja, cheio de comiseração, cheio de vitimismo, cheio de melancolia dentro dele. Jabes não, Jabes fez algo que mudou a história da sua vida. Jabes talvez procurou em todo o horizontal para ver quem podia ajudar. A sua mãe? Não. Seu pai? Não. Seus tios? Não. Seus amigos? Não. A sociedade? Não. O governo? Não. O prefeito, o vereador? Não. Ninguém não. E agora? Só restava ele olhar para cima. Por que ele se tornou o mais ilustre da sua família? Versículo 10, parte A. Jabes invocou o Deus de Israel. O que é invocar? Invocar, clamar, suplicar é a mesma coisa. É diferente de orar. O que é orar? Senhor, estou aqui, o senhor sabe, meu nome é Sofrimento da Silva, meu CPF é tão, o senhor sabe, né? Minha mãe contra mim. Olha só, Senhor, minha mãe contra mim. Tá? Essa conversa não muda. Isso é oração. O problema dele era mais embaixo. Era gatilhos no coração, na mente, na alma, no consciente e no subconsciente. Então ele precisa clamar. Ele precisa suplicar. Ele precisa invocar. E invocar, clamar e suplicar são orações gesticulativas, gritada. Pai, olha o meu nome, olha o que a minha mãe fez comigo, olha a porção da minha herança. Ele põe para fora a tal ponto que se nós fizermos isso aqui, as pessoas que passam na rua vão dizer assim, ei, Deus é surdo, por isso você tem que gritar, porque o Deus é surdo. Não é que Deus é surdo, é que as minhas dores são profundas e eu preciso mexer nelas para vomitá-las e colocá-las para fora de mim.
Jabes ou Jabes invocou o nome do Senhor. E quando ele invoca o nome do Senhor, a sua história começa a mudar. A tal ponto que Deus o colocou num nível, num padrão, num patamar, que ele foi o homem mais respeitado da sua família. Você entrou aqui hoje à noite, ninguém te respeita, ninguém te dá credibilidade. Você é negativado no coração dos outros. As pessoas não te dão valor nenhum. Mas se você clamar o Deus de Israel, o Deus dessa igreja, o Deus que você serve, e invocá-lo, a tua vida pode mudar de um dia para o outro. Ou agora, uma nova construção de história, a tal ponto que vai chegar um tempo que as pessoas vão começar a te olhar diferente e vão ter que respeitar o que Deus está fazendo na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Jabes fez uma oração com 4 pedidos. E vamos destrinchá-las aqui agora rapidamente para nós orarmos. Verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: está um ano na sua Bíblia? Se quiser colocar o texto e deixar ele aqui aberto, fique à vontade, para o versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: O com H, O-H, ponto de exclamação. Esse O indica entusiasmo ou um lamento. Tomara que Ele me abençoe. Eu preciso ser abençoado. Ele está lamentando, ou ele está entusiasmado, cheio de vontade de que Deus mude a sua vida. Tomara que me abençoes. Na versão linguagem de hoje vai dizer assim a parte A: Deus, abençoa-me. A palavra bênção significa aquisição de bens. Aquisição de bens não é somente bens físicos, mas bens psicológicos e bens espirituais. Bênção é tudo aquilo que você conquista que o céu quis te dar. Eu repito. Bênção é tudo aquilo que você conquista que Deus desejou te dar. É quando você pega alguma coisa, conquistei, e Deus falou: amém, eu gostei do que você conquistou. Eu alcancei, Deus falou: gostei que você alcançou, eu te ajudo a alcançar, eu te ajudo a conquistar, eu te ajudo a palpar. Isso é bênção. Bênção é tudo aquilo que Deus deseja me dar e eu pego para mim. Então eu nunca peço aquilo que eu já tenho, eu peço o que eu não tenho. Jabes pediu para ser abençoado. Por quê? Porque ele tinha uma sensação de que não era. Ainda que ele era, ele tinha uma sensação que não era. Ele precisaria mudar essa sensação no coração, ocasionado pelo trauma de infância, de ser rotulado pela mãe e pela família. Tomara que me abençoes, Senhor, me abençoe, me dê aquisição de bens que o Senhor gosta de me dar. E ele ora, pedindo isso. Eu quero ser abençoado. Irmãos, como é bom você pedir bênção. Não precisa ter vergonha de pedir bênção para Deus não, viu? Peça para Deus te abençoar. Uma frase que eu usei de manhã, já falei isso aqui, vou replicar de novo. Você sabia que Deus deseja te abençoar muito mais do que você tem vontade de ser abençoado? Eu vou repetir isso. Deus deseja te abençoar muito mais do que você tem vontade de ser abençoado. Se eu falar para você: e aí, campeão, e aí, querida, você tem vontade de ser abençoado? Se Deus quiser me dar. Não, né? Tô aí, não precisa mais. Porém, todavia, né? Se Deus quiser, não, tudo bem. Você fica tímido para querer ou não ser abençoado. Se você falar: Deus, o Senhor quer abençoar esse povo e essa igreja? Deus vai falar: lógico! Tem mais de 2.300 promessas da palavra que eu quero cumprir na vida deles. Deus fala com entusiasmo. Deus tem vontade de te abençoar muito mais do que você tem vontade de ser abençoado. Então pode elevar o seu nível de régua e poder falar para Deus: Deus, eu desejo ser abençoado da tua parte. Me abençoe, abre os céus, libera sobre mim, para que eu cresça na tua presença. Eu
profetizo hoje à noite, meu irmão, mão levantada para receber. Eu profetizo essa noite que você será abençoado em nome de Jesus. Oh, me dá a tua bênção. Segunda oração, ainda dentro da primeira. Uma oração dividida em 4 partes. Parte A, me abençoe. Parte B, versículo 10 ainda. Tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras. Isso indica a porção de terra. Quando Jabes vai receber a sua parte, vai fazer o inventário. A delimitação de terra que era dele era pequena. Ele ia plantar pepino, mandioca, farinha. Aquilo que ele colhesse não era suficiente para sustentar sua casa. Jabes passaria fome com a estrutura geográfica de agropecuária que ele teria que cuidar. Não era suficiente. Jabes estava sofrendo com os recursos que ele tinha. Talvez você entrou aqui e você está sofrendo com os recursos que você tem. O seu salário não é suficiente para os seus gastos. Mas não é gastos de vaidade e de torrar à toa. São necessidades que você tem que suprir na tua casa, de coisas básicas da vida, e você não tem conseguido fazer isso. Jabes orou a Deus: alarga as minhas fronteiras, Senhor. O que eu planto não é suficiente para sustentar minha família. O que eu planto não ajuda-me a crescer. Aquilo que eu invisto, pepino 3 meses, batata 6 meses, tomate não sei quantos meses, eu planto e quando eu colho não é suficiente. Talvez você entrou aqui e o que você planta, a sua colheita não é suficiente. Você luta, trabalha, corre atrás, acorda cedo, dorme tarde, conquista as coisas, administra, mas que vai ver, aquilo some da tua vida, o mês não acabou e o dinheiro, você não tem dinheiro para completar o mês. Jabes estava assim. E ele joga isso na bucha, na mão de Deus, dizendo: Senhor, eu fui injustiçado na porção da minha terra. Eu preciso que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Eu preciso de um salário mais alto. Eu preciso ter uma promoção salarial. Eu preciso de um faturamento na minha empresa melhor. Eu preciso que o meu comércio vá bem. Eu preciso que os geladinhos que eu vendo, ou as trufas que eu vendo, ou os bolos que eu faço, eu preciso que isso cresça um pouco mais. A chacrinha que eu cuido, as laranjas e limão que eu vendo, alguma coisa assim. Preciso de um faturamento maior, Senhor. Agora, se você orar: Senhor, eu estou jogando tigrinho e eu preciso que o tigrinho prolifere, aí é o Satanás que vai fazer isso na sua vida. Não é Deus, não. O tigrinho é do chifrudinho. E se você continuar, você é malandrinho. Dá uma bela música, né? E vai perder tudinho. E vai ficar quebradinho. E se não arrepender, vai para o inferninho. E aí nós vamos gritar: tadinho. Jabes pediu para Deus ampliar a sua chácara, o seu sítio, a sua porção de terra. Talvez ele tinha 2 vacas, 1 camelo, uma junta de bois, um pedaço, uma chacrinha de 1000 metros, ou um alqueire. Eu não sei o que ele tinha, mas não era suficiente. Não era suficiente. Não era. E ele falou: Deus, eu preciso que o Senhor amplie a minha chácara. Eu preciso comprar o sítio do lado. Eu preciso comprar o terreno do outro lado. Eu preciso ampliar a minha porção de terra para mim ganhar mais. Eu preciso esticar a minha estrutura. Ele orou a Deus. Você deve orar pelo seu salário. Senhor, abençoe o meu salário. Abençoe o que eu ganho no 5º dia útil e também no dia 20. Abençoe o meu faturamento. Abençoe os meus negócios. Abençoe minha dispensa. Meu irmão, você encheu o carrinho lá. Nem sei se você consegue encher carrinho mais. Lá no mercado, mete a mão no carrinho. Falei: esse arroz vai durar 5 meses e não vai ter nenhum caruncho em nome de Jesus. Você ora ali pela carne, ora ali pelas coisas e faz aquilo proliferar. E não vai precisar colocar mais água do que suco de 1 litro. Colocar 1,5 litro, 2 litros para ficar aguado. Não, não. Vai prosperar um pouco mais. Eu não sei se Deus vai diminuir a tua fome, para não ser um limpa-tudo, ou se a farinha vai multiplicar junto com o azeite. Mas ele pediu: amplia as minhas tendas. Quando eu casei com essa mulher, não sobrava dinheiro de jeito nenhum. Começou a sobrar um pouquinho depois dos 35 anos de idade. Olha que eu casei com 22.
ou batalha, ou guerra. E a coisa vai acontecendo. Parte C da oração de Jabes. Primeira oração, me abençoe. Segundo, alargue as minhas fronteiras. Terceiro, que seja comigo a tua mão. Que a tua mão seja comigo. No quê? Nas decisões da minha vida. Senhor, eu vou para tal lugar, seja comigo. Vou entregar um currículo, que a tua mão vai na minha frente. Senhor, eu vou mudar de emprego, que a tua mão seja comigo. Vou mudar de cidade, que a tua mão seja comigo. Vou sair da igreja batista, a mão de Deus não vai com você. Você acha que eu vou liberar? Vai por conta. Estou brincando, a mão de Deus vai com você, se for na direção de Deus. Mas tomara que não seja. Mas vamos mudar de assunto. Ah, Deus, eu vou casar, que a tua mão seja comigo. Vou divorciar, a sua mão não vai com você. Mas Deus é poderoso para reconstituir a sua vida de novo. Tudo que você vai fazer é preciso a mão de Deus. Tem que ter a mão dele. E às vezes Jabes tinha a sensação de que a mão de Deus não estava com ele. Ele fazia as coisas e falava, Deus não foi comigo. Comprei um carro velho. Isso não foi Deus não. Foi o Satanás que me deu. Até abaixou o preço para me comprar. Olha que desgraça, eu pipocava tudo. Eu comprei um Passat velho, que foi o carro mais vaidoso que me deu vaidade, e aquele que meu pai mais xingou. Cheguei com o Passatão, olhei e falei, pai, comprei um carro. Ele falou, dá partida para mim ver. Dei partida, os anel estavam virados, entupido de fumaça, parecendo o carro do Dick Vicarista, né? Aquela corrida maluca, desenho da minha época, escondida a cortina de fumaça, para a polícia não ver, e daqui a pouco, que porcaria é essa? O pai começou a xingar, eu falei, meu passado. E eu passava sábado o dia inteiro, e passando bombril na roda, e passando pretinho, água com açúcar no pneu, e aquele enchido de formiga. Daqui a pouco eu metia álcool para as formigas não subir, ou ficava pretinho da tinta ou pretinho da formiga. E dá, de um lado o pneu 175 não sei o quê, do outro 185 não sei o quê, do outro 265, o carro andava assim. E eu inclinava o banco, bracinho para fora, camisinha por dentro da calça, e parecia que estava abafando. E alguns me confundiam com a dedetização da cidade. Até que eu vendi aquela desgraça. Mas eu tenho saudade porque era o carro da minha vaidade. Não ri não, que vocês também compraram cada porcaria quando era novo. O Zé Urias, não vou nem perguntar qual é o primeiro carro dele. O Zé Urias, às vezes, ele empurrava o carro. Às vezes o carro empurrava ele. Ainda bem que a Tina o conheceu depois de tempo, da vida um pouquinho melhor. Deus, que a tua mão seja comigo. Ele puxou a mão de Deus para a vida dele. Para que todo negócio que ele fizer, Senhor, eu vou fechar o contrato, que a tua mão seja comigo. Senhor, eu vou fazer uma venda, que a tua mão seja comigo. Senhor, eu vou comprar tal coisa, que a tua mão seja comigo. Vou encarar essa semana de trabalho, que a tua mão seja comigo. Chame, invoque a mão de Deus para participar com você das tuas coisas. Você acorda cedo, com a cara de sono, e você fala, pai, obrigado pelo dia. Você já vai no celular, já vê recado no WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, X, e vai no Tigrinho, e vai no TikTok, e abre aquelas 300 aberturas, aba do seu celular, e você não abre o aplicativo da Bíblia para ler uma palavra, para ser um devocional, e já começa o dia estressado. Eu sei que a tentação é grande. Acordou, abriu o olho, pá, Senhor, abençoe meu dia. E vai, e ora, e acorda devagar, fala com Deus, deixa a mente rechear com as coisas do Espírito. Daqui a pouco você abre os e-mails, vai vendo todas as coisas, os recados da vida. Mas primeiro invoca o seu Senhor. Estou começando a segunda-feira, abençoe a minha semana, que essa semana venha ter a tua mão, que a tua mão seja sobre mim essa semana. E aí você vai encarar a semana, você vai ver que os resultados da sua semana serão melhores do que as semanas que você não consagrou a Deus. Que seja comigo a tua mão. Ele orou. Então, quando ele pede para a mão de Deus ser com ele, eu penso, eu imagino, que no horizontal não tinha ninguém que poderia ajudá-lo. Daqui a pouco, o pepino, eu nem entendo disso, eu vou só chutar aqui. Depois vocês falam com o Rodrigues da Jaque, ele entende melhor, alguns aqui que enfrentou a roça. O pepino que dava em 3 meses, começou a dar em 1 mês e meio. A batata que era 6 meses caiu para 3.
a terra dele foi potencializada. As colheitas começaram a multiplicar, a tal ponto que ele começou a sustentar a sua família e começou a sobrar frutos para vender para outros fazendeiros. Ele começou a angariar o dinheiro. Daqui a pouco ele compra uma segunda vaca, uma terceira vaca, aumentou a produção de leite. Daqui a pouco ele compra um outro burro, um outro jegue, para arar a terra com mais força. Ele compra um outro boi, põe boi para engordar no pasto, para vender pelas arrobas, e começa a comprar sementes e plantar. E daqui a pouco ele faz uma proposta para o cara do lado: você não quer vender sua chácara do lado, não? Eu quero tanto não dá, vai dar tanto de entrada, tanto por mês, e ele não consegue comprar a chácara do lado, já planta ali também, compra a fazenda do lado, amplia. Daqui a pouco as tendas dele começam a ampliar, Deus começa a prosperar, a vida começa a melhorar, e ele começa a se estender como um gestor da sua vida, tendo Deus sobre ele, abençoando os seus negócios. Se você colocar Deus na sua vida, você vai ver o que vai acontecer na tua história de coisas milagrosas. Se você colocar Deus na tua vida, você vai gastar menos dinheiro com remédio. Se você colocar Deus na tua vida, você vai gastar menos com o mercado, ou muito com o mercado, porque o seu valor aumentou. Você vai ganhar qualidade de vida. Isso sim é prosperidade teológica, ou teologia da prosperidade. Não essas malabaristas. Você dá para Deus, que Deus te dá. Eu sei que Deus dá, mas não é isso o argumento da narrativa. É a fidelidade, a paixão, o amor e também a necessidade. Que seja comigo a tua mão. E a quarta oração: que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Na tradução linguagem de hoje vai dizer assim no final desse texto: fica comigo e livra-me de qualquer coisa que me possa causar dor. Jabes está cansado de ter uma vida dolorosa. Ele está cansado das coisas doerem na mente e no coração e nas emoções dele. Ele quer uma cura na sua alma. Ele quer uma cura no seu coração. Ele quer uma cura no seu interior. Deus, eu não quero mais que essa situação venha doer dentro de mim. Eu sei que você pertence a Deus, mas tem coisas que você lembra que ainda dói. Eu sei que você é cristão, batizado do Espírito Santo, dizimista, ofertante, participante dos cultos, mas você sabe que tem coisas que quando você lembra, ainda dói. E Jabes orou: livra-me das minhas aflições, que não me sobrevenha aflição. Na linguagem de hoje é: me livra de tudo que pode me causar dor. Eu não quero lembrar mais da desgraça que a minha mãe colocou sobre mim. Eu não quero mais me lembrar do abandono do meu pai. Eu não quero mais me lembrar quando a minha família me amaldiçoou. O livro de Isaías vai dizer: pode uma mulher que tem um filho que ainda mama esquecer do seu filho? Se porém, todavia, a mãe que dá de mamar ao filho ainda se esquecer dele, Deus está dizendo: eu, todavia, não me esquecerei de ti. É quase que impossível uma mãe que dá de mamar se esquecer de um filho. O amor é muito forte. Ainda que tem. Vocês viram reportagem aí, alguns anos atrás, da mulher que acabou de parir o filho, saiu do hospital, meteu ele na sacola, jogou no lixo. Alguém viu o lixo mexendo, achou que era um cachorro, um gato, abriu uma criança lá dentro e salvou. Essa criança está com uns 4, 5 anos hoje. Com certeza ela vai saber da história dela lá na frente. Qual vai ser o choque psicológico? Se ela se colocar na presença de Deus, Deus vai zerar essa situação no coração dela e ela nunca vai sentir dor disso que foi feito com ela. Talvez você entrou aqui hoje, você foi criado dessa maneira. Ninguém te deu valor. Ninguém valorizou você. Eu nunca me esqueço que eu tinha 5 anos de idade. Fui na casa de um amigo meu na rua do ginásio de esporte. Eu nunca mais me esqueci disso. Eu estava brincando com um amigo meu e nós fomos bater palma na casa de um terceiro amigo para brincar. E a mãe desse amigo meu que estava comigo, a mãe dele trabalhava nessa casa. Daqui a pouco o amigo saiu lá, cumprimentou eu e ele. E ele falou: entra! E falou o nome do outro amigo meu. E ele abriu o portão e entrou. Quando eu fui entrar, esse menino falou assim:
Não, você não. A minha mãe só deixou ele. E eu fiquei meio sem graça. Voltei para fora, fechei o portão. E eu fiquei assim olhando para a rua, né? Tipo assim. Aquilo me chateou, você tenta disfarçar um pouquinho. 5, 6 anos de idade eu tinha. E eu saí andando para a rua, tentando caçar um outro amigo para brincar. E aí na minha rua tinha um Marquinho, filho da Dona Loide, hoje mora em Indaiatuba. Eu lembro até hoje dessa cena, encontrei com ele e começamos a jogar bola ali. E eu lembrei, e isso marcou a minha mente. E eu encontrei com esse rapaz que fez isso comigo, alguns meses atrás aqui na cidade. Ele não lembra do que ele fez para mim. Eu lembro. E decidi orar para que Deus o perdoasse. Deus, eu o perdoo. Eu o libero. Porque eu tinha uma cisma quando eu via ele, vinha esse gatilho. E hoje, por Deus do céu, eu ainda lembro. Mas não tenho tristeza nenhuma por isso. Eu entendo que era o momento. A gente tinha muito isso. Talvez, eu não sei. De repente eu fiz isso com muitos amigos. E eu não sei. De repente eu ofendi um amigo meu que eu não sei. Porque a verdade é uma só. As pessoas machucam a gente. Mas cá entre nós, vamos ser sinceros. Você machucou muita gente também. Quantos apelidos eu não arrumei para a turminha dentro da escola? Quantos bullying eu não fiz com menina e garotos? Tinha uma menina lá que a menina parecia um criame de piolho. Aí colocou aquele chapéuzinho da Páscoa, que era aberto por cima. Eu olhei por cima e falei, vixe Maria. Olha, os piolhos andavam assim, ó. Parecia um formigueiro de piolho. Falei, meu Deus, tem que jogar algo e meter fogo na cabeça da menina, porque não tem como. Não tem pente que vai limpar isso. Tem que rapar ela, tacar um Neocide, um Ivomec, sei lá, um álcool, um criolino, não sei. Né? E na época, piolho era festa na escola, né? Então, eu não sei o que eu fiz para aquela menina. Talvez ela se chateou comigo, não sei, nunca mais vi. Então as pessoas aprontam com a gente e a gente apronta com as pessoas. Mas a verdade é que eu não quero mais que isso venha doer no meu coração. Que as minhas desilusões, minhas decepções, as minhas tristezas não venham mais doer no meu coração. Jabes orou dessa forma: me preserves do mal, me livra do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Na versão linguagem de hoje, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que me cause dor. E para glorificar o nome do Senhor. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Ele foi abençoado. As fronteiras se alargaram. A mão de Deus foi sobre ele. E a vida dele foi uma vida sem dor. Você vai sair daqui hoje desse jeito. Abençoado. Preparado para largar as fronteiras da sua vida. Você agora vai perceber a mão de Deus com você. E nada mais vai te ocasionar dor. Tem gente aqui que foi criado jogado para a casa dos outros. Minha esposa conta que a mãe dela ia visitar as irmãs com as crianças. E ela percebia que as tias dela escondiam as coisas no armário. Falava, já vem aqueles mortos de fome aqui. E ela ouvia isso. Hoje eu taco comida nessa mulher. Hoje, eu lembro desse amigo meu que me rejeitou ao entrar na casa dele. E Deus tem me dado vocês como meus amigos. Alguns mais de perto, outros mais de longe, uns mais especiais, outros eu vejo uma vez por mês, outro cada 15 dias, outro uma vez por semana, mas gente que eu gosto e gente que gosta de mim. Olha para a pessoa do lado e pergunta para ela, você gosta do pastor? Disfarça pelo menos, né? Jabes aprendeu a viver uma vida sem dor. Deus vai curar os teus traumas.
Deus vai curar as suas dores e vai ampliar as tuas terras, para que você aprenda que Deus levanta uma pessoa e a faz respeitada. Vão começar a te respeitar de novo. Vão começar a olhar com você com outros olhos. Eu acho que depois que as respostas vieram, aquelas reuniões de família, né? Jabes chegava, né? Eu sofri, próspero, abundante, abençoado Deus. As pessoas olhavam para Jabes e viam a mão de Deus sobre ele. A esposa de Jabes revelava que a mão de Deus era sobre ele. Os filhos de Jabes revelavam que a mão de Deus era sobre ele. A chácara, o comércio de Jabes, a empresa de Jabes, a fazenda de Jabes revelava que a mão de Deus era sobre ele, a tal ponto que os resultados da vida dele fizeram com que ele conquistasse o respeito daqueles que estavam à sua volta. Eu profetizo que Deus vai começar a trazer resultados da tua vida que vão fazer as pessoas respeitar aquilo que você é na presença dele, em nome de Jesus. Mais uma vez, mão para o alto, eu profetizo que Deus vai mudar a tua vida de tal forma que as pessoas vão começar a dar valor a você, em nome de Jesus. Fecha as mãos, aplauda ele e glorifica o seu nome. Eu sou o Senhor que falo nesse lugar, através da minha palavra, para curar os corações oprimidos e manifestar a minha glória. Estou liberando remédio, cura para os corações, sarando traumas de infância, para levantar o coração de vocês. Eu não quero usar pessoas doentes. Eu quero curar para depois usar. Quem sabe você entrou dessa forma nesse lugar? Eu sondei o teu coração hoje à noite. Não tenha medo que sou eu falando com você essa noite. Estou te curando agora. Estou te levantando agora para aquilo que vou fazer na tua vida. Eu sou o Senhor que muda a história de todos aqueles que creem em mim. Busque a minha presença. Invoquem o meu nome e verás o que eu faço na tua vida. Busque a minha face e verão a minha resposta. Através da minha palavra eu saro vocês. A paz seja convosco. Alguns dizem que 1 Crônicas foi escrito por Esdras. Esdras viveu no ano 400 ou 500 a.C. 1 Crônicas é um livro da época de 700 a.C. ou 800. Quando Esdras começou a escrever a genealogia, eu penso que o Espírito Santo falou: para por aí, abra um parênteses, coloque o nome de uma pessoa que eu fiz algo na vida dela que não era para ela estar na genealogia, mas coloque 2 versículos falando dela, porque eu vou falar com pessoas através da história de Jabes. E lá vai Esdras escrevendo: foi Jabes mais importante e respeitado da sua família. A sua mãe colocou o nome dele de Jabes porque disse: ele é um sofrimento. Mas Jabes invocou o nome do Senhor, dizendo: tomara que me abençoe, que me alargues as fronteiras, que me preserve do mal, de forma que não me venha aflição, que a tua mão seja comigo. E Deus lhe concedeu o que ele havia feito. E aí a genealogia ela se desenvolve no versículo 11 em diante. Deus abriu uma brecha na história para falar de um homem que não era para aparecer na história. Se você clamar a Deus, Deus não quer que a sua vida termine assim, do jeito que ela está. Não. Eu vou falar de novo. Deus não quer que a sua vida termine assim.